Tem gente que diz que os momentos de felicidade são passageiros. Não observe as coisas pelo lado do pessimismo. Os momentos de tristeza é que são passageiros. Veja as coisas pelo lado otimista. Ao ver o lado positivo da vida, as horas de alegria serão intermináveis. Creia nisso. Encontre só alegria no seu viver. Sinta-se uma pessoa feliz. Manter a disposição para a alegria é buscar a felicidade. Nós somos o canal 48.1, o HF, um canal de televisão aberto, digital e gratuito. Somos a TV Sol de Indaiatuba, a única emissora autorizada a funcionar no município pelo governo federal. Estamos também em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E a nossa programação pode ser acessada digitando no seu celular, no seu tablet, no seu computador, TV Sol 48. Digitou TV Sol 48, poderá ver a nossa programação de esportes, de informações, de entrevistas, de coisas boas de Indaiatuba, a qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia da semana. Estamos também, nos apresentamos parcialmente também no canal 8 da operadora Claro, o chamado canal comunitário da cidade, todos os dias da semana. E hoje recebemos aqui um profissional da área da indústria, mas que sempre esteve ligado à música, sempre foi um músico e que lidera um estúdio há muitos anos aqui em Indaiatuba, que faz coisas bacanas, coisas boas, que é o Gerson Lima. Ô Gerson, seja bem-vindo aqui à bancada do Papo Sol. Obrigado, José Carlos. É um prazer estar aqui e levar aquele bate-papo que nós tivemos aí há longos anos, né? Longos e tantos anos, né? E o Gerson até fez a gentileza de trazer uma foto dos velhos tempos aqui, que eu estive lá no estúdio, e que meu filho Rodrigo ensaiava lá na... Olha aí só. Obrigado, viu, Gerson? Obrigado pela sua gentileza. Mas, Gerson, você é natural de Indaiatuba ou veio de fora? Não, eu sou de Santo André. Santo André. Nasci em Santo André e vim para cá com 2 anos de idade, né? Ah, veio menino para aqui, para a região. Para a região. Nós viemos aqui para morar em Cardeal. Morar em Cardeal. Cardeal, que você conhece bem. Eu conheço bem, que também morei lá. E morei lá durante 2 anos. Mas o papai veio para cá para fazer o quê? Meu pai veio para trabalhar na Singer. A Singer estava estava começando a atividade dela aqui na rodovia Santos Dumont, né? A Singer que deu emprego para Muita milhares gente. de pessoas, fez muita coisa, né? E ele veio trabalhar para cá e a gente morou em Cardeal uns 2 anos mais ou menos, até nos mudarmos para Indaiatuba. Em 55, 56 nós mudamos para cá. Perfeito. E aqui eu comecei a estudar no Randolfo, né? Como todo mundo naquela época, todo mundo não tinha outra opção, era pro Randolfo. Randolfo. Saía para ver os Jogos de Primavera, que era ali em frente, o que campo era era ali do lado. Do Eu saía para ver o treino do pessoal, né? Gostava muito. Conheci o Bebé, inclusive, morava na mesma rua que ele. E aí eu fiz a minha vida aqui, né? Você fez Randolfo, depois fez o que mais? Então, daí eu fui para o Colégio Nova Friburgo, Colégio Anchieta, em Nova Friburgo. Ah, lá no Rio de Janeiro. O Padre Sauvage, que muita gente conhece, né? Sim. Ele fazia o arrebanhamento dos jovens, né? Na época. E aí eu fui para lá. Encaminhava os jovens para lá, quem sabe tinha vocação para seguir a vida religiosa. Exatamente. Eu fiquei lá 5 anos, até os 15 anos de idade. Foi um tempo bom lá, Gerson? Foi excelente. Foi bacana. Aprendeu muita coisa, muita cultura. Aprendi muita coisa e aquilo me deu uma base humana, né? Muito boa. Muito boa. Porque além de você estudar parte teológica, vamos falar assim, né? Mas a gente tinha muito ensinamento de vida, né? Sim. Muita discussão sobre a Bíblia, sobre a vida humana, enfim, né? Não era uma... Para que nós estamos nessa vida aqui, fazendo essa vida que todos nós fazemos, né? Além disso, a parte cultural, né? Quer dizer, o ensino no colégio jesuíta, que é um colégio jesuíta, ele é muito bom, né? Então, a grade curricular era excelente. Então, isso aí, acho que deu uma base muito boa para a vida. Você também estudou, né, em escolas, na época, que eram públicas. Sim. Quer dizer, a graduação teórica, né?
era boa, né? Eram muito boas, né? Nossos Era muito professores específica. do curso médio eram considerados catedráticos. Exatamente. Né? É. Não, e muita coisa que a gente aprendeu nesse Você nível... estudou latim também ou não? Estudei latim e É grego. latim. Lá era... E grego, e grego. inclusive? Estudava latim e É. grego. Nós estudamos latim e francês. Lá era primeiro ano e segundo ano, era latim e grego. Terceiro e quarto ano era inglês e francês. Inglês e francês. O latim e grego porque são as duas línguas que, no caso o latim, o jesuíta usa inclusive para conversar, na época, entre... Não, as missas, inclusive as celebrações, era tudo em latim. Tudo em latim. Tudo em latim. É. Eu tenho até hoje um missal meu que não tem tradução, é latim e latim. É isso mesmo. Então, nesse aspecto, foi uma vida interessante, Uma porque vida me deu uma bacana. base humana, né? Deveríamos ter, toda a escola, uma coisa parecida, coisa né? bacana. E a música? Você está falando aí, depois nós vamos falar da sua formação, do seu complemento de formação. Mas a música, você desde menino já se interessava pela música? Então, a música eu descobri no Senai. Como que eu descobri? Estava lá um dia lá, no Grêmio, tinha lá uma guitarra lá, alguém não sabia tocar, Meio né? dando sopa, ninguém sabia tocar. Não sabia tocar. Eu peguei, gostei do timbre, do som, também não sabia Esse tocar. negócio aqui... Tocava um violão assim, falei, pô, legal. Aí me interessei e comecei a estudar, né? Também música, né? E Você estudou música em algum lugar ou você foi um autodidata? Já? Não, estudei com 2 professores de violão, Eurípides Fernandes em Campinas e o Milton Nunes, que era um violonista famoso, né? Só que eram áreas diferentes. O Eurípides Fernandes era mais música medieval. Eu gostava dessa música. Música medieval? Green Leaves, né? Aquelas coisas. Então eu estudei com ele 2 anos e 1 ano e meio, mais ou menos, com o Milton. E a partir dali, eu sempre estudei, né? Partitura, aprendi a ler e tal. Eu nunca deixei de estudar. E qual é o instrumento que você gosta? Que você mais gostou ou gosta até hoje? Olha, o contrabaixo. É o contrabaixo? Eu estudei contrabaixo e toquei durante 8 anos, praticamente, nessas bandas que a gente tinha, né? E depois eu passei a tocar guitarra, mas eu estudei violão. Nos bons tempos de juventude, né? Exatamente. Mas eu estudei violão porque você precisa ter uma base teórica boa. Sim. E eu comecei a estudar violão por causa das melodias, das músicas, né, que eu gostava, né? E a partir daí, você, numa banda de jovem, você toca de tudo, né? Na época, então, a gente começou a tocar o que tinha, fazer baile. E vamos embora. Toquei muito naquele Vila Nova, você lembra? No Vila Nova, aqui na Rua 11 de Junho, exatamente. Lá embaixo. Olha só. Tocava lá, fiz base, muita base. Você é meio antigão também. Poxa, sou. Cara, quantos anos você acha que eu tenho? Tenho bastante estrada já. Bastante estrada. Ô, Jéssica, fala uma coisa para mim. Você, depois você fez uma carreira numa indústria importante, que você vai contar daqui a pouco, mas você foi estudar na área mais técnica, né? Interessante que você gostava de música, mas você acabou indo para uma área técnica aí. Na realidade, área de mecânica, como né? Como nós já conversamos, o jovem tem, às vezes, ou futebol ou música. Ou música. Tem uns que é nem, né? Mas, mas a maioria quer alguma coisa. Eu, como todo jovem, gostava de futebol, jogava. Cheguei a jogar no Primavera, na época do Camisola. Cheguei a ser do um famoso bom, Camisola. Fui um bom jogador, era titular da área dele, né? Do time dele. Mas não dava para você combinar música com futebol. Eu tocava até 5 horas da manhã, depois tinha que treinar às 9. Não dá para jogar às 9 da manhã. Não dá. Tá certo. Então eu tive que escolher. Tá. Então eu escolhi a música e trabalhava, né? Estudava, né? E trabalhava. Comecei a estudar e trabalhar. E aí eu fiz uma carreira técnica, né? Mas você estudou, além disso, no Colégio Industrial de Sorocaba, não foi? Estudei no Colégio Industrial de Sorocaba. Depois fez FATEC. Fiz a FATEC. Fez FATEC, Colégio técnico. Na área técnica. Na área técnica. E o seu primeiro emprego, assim, na indústria, foi onde? Então, quando eu saí do Colégio Anchieta, né? Do Rio, Colégio de Padre. Sim. Meu pai trabalhava na cerâmica em Indaiatuba. Na cerâmica em Indaiatuba. E ele arrumou para mim, na época, era muito fácil. Trabalhava com o senhor Rodolfo Schell. Rodolfo Schell e Dona Maria. Dona Maria.
Então ele arrumou para mim entrar ali e fazer o Senai, Escola Senai. Foi quando eu comecei pela, a parte técnica, pela empresa. Fábrica. Exatamente. Estudei em Itu, colégio Senai na em época Itu. o Senai era em Itu. Era em Itu. E depois desse colégio, da Escola Senai, é que eu fui para o colégio técnico, né, e para a faculdade, né? Ah, você começou primeiro no Senai. Foi no Senai. Então fiz a base, eu fiz toda a base realmente para uma engenharia técnica. Então, você foi na cerâmica só para ser indicado para o Senai. E depois, o primeiro trabalho formal na indústria, onde foi? Na realidade na Escola Senai, na época, não sei hoje como que é, mas na época você ficava 6 meses na indústria e 6 meses na fábrica. Eu fiz isso, fiz esse roteiro. Então eu trabalhava como retificador. Retificador. Trabalhava numa retífica de copo, aquela retífica grande, né? Aqui na cerâmica, na área de ferramentaria. E aí 6 meses ia para o Senai, estudava lá, depois voltava, fiz esse vai e vem aí, né? Pós-cerâmica você foi para onde? Então, da cerâmica eu fui na Iseki Mitsui. Ali onde é Mitsui Motores. Motores, que depois virou Fundituba, nem sei o que é hoje lá, não sei se tem alguma empresa lá, mas enfim. Que é a Fundituba, que a Yamar do Brasil na época comprou essa Iseki exatamente para fazer os motores e fundir os motores para as máquinas que eles fazem até hoje. Então, eu trabalhei lá durante um ano praticamente, e de lá eu fiz um teste para Robert Bosch Campinas. Robert Bosch Campinas. E aí entrei lá em abril de 1970, 20 anos de idade. E você fez uma carreira na Bosch? Conte rapidamente a carreira na Bosch, depois nós vamos falar de música da Paul. Tá. Não, na Bosch eu entrei nessa área de manutenção, fui o 5º funcionário nessa área de manutenção, né? Que a Bosch tinha mudado da Avenida da Saudade para o centro. Ela era aqui perto do cemitério. Na Avenida da Saudade, perto do cemitério da Saudade, aqui em Campinas, né? E foi ali no trevo de Montemor ali. Então a fábrica estava entrando em erupção ali, né? Nova. Certo. Tal. Eu fui trabalhar lá, entrei na área de manutenção e trabalhei nessa área de manutenção durante 10, 12 anos mais ou menos. E ali fui também gradativamente sendo promovido, enfim. Cheguei a chefe de seção. E dali eu fui para uma área de construção de máquinas especiais. Que essa área de construção de máquinas, ela fabricava máquina para o grupo Bosch no Brasil. Né? Tinha Curitiba, tinha Bahia, né? São Paulo. E trabalhei ali também durante quase 20 anos, né? E dali eu fui promovido para uma área de produção. Na verdade, fizeram uma unidade de negócio na empresa, né? 4 unidades de negócio. 4 unidades importantes de negócio na empresa. E você liderava uma. E eu fui liderar uma. E você tinha sob a batuta quantas pessoas? Umas 580 pessoas. 580 Era uma fábrica. 580 pessoas você comandava. Uma fábrica. E essa sua área de negócio fazia o quê? Então, a gente tinha uma área de estamparia, extrusão, 2 áreas de usinagem que a gente chama mole e dura, né? Para peças tratadas e não. Uma área de galvânica, uma área de tratamento térmico completa, uma área de qualidade, que justamente administrava todo o departamento, tudo que fazia dali com qualidade, e uma área de manutenção mecânica, porque na época a manutenção era centralizada. Quando surgiu a unidade de negócio, cada unidade de negócio ficou com todas as coisas na sua mão, não tinha para quem reclamar, não ficou pronta a máquina, não tem como. Você tem que se virar. Você tem que se virar. O que você tem aí? Era unidade de negócio, então você tinha que... Por isso que era um volume razoável de pessoas, né? Que bacana. E você acabou fazendo a carreira bacana e se aposentou na própria Bosch? Aposentei na Bosch. Então, em 2006 eu me aposentei. Tá certo. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, que a Júlia está me cutucando aqui já há algum tempo. E daqui a pouco nós voltamos para falar com o Gerson Lima sobre o Pau-G. O que é esse Pau-G? Falar um pouco da sua carreira artística, tanto que o Gerson se apresentou aí pelos clubes, pela região. Parece que você acompanhou até o Chacrinha aí por interior aí. Até já com o Gerson Lima, o convidado especial desta oportunidade. Obrigado. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos.
Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPLB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. A Potter Cia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Potter Cia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. Mas, Gerson, você, da música desde lá de trás, sempre treinou, aprendeu partitura, aprendeu ler música e já falou, já disse um pouquinho da sua inclinação para a música. E depois você teve um período que você tocava em bandas aí. Como é que chamava a sua banda? Invasores. Invasores? Invasores. Tocava onde? Tocava no CIPEC, no Vila Nova? CIPEC, Vila Nova, no 9 de julho, no clube, né? No Indaiatuba Clube. Indaiatuba Clube. Teve uma época que eu tocava no Indaiatuba Clube, de sábado eu tocava no 9, domingo no Indaiatuba Clube. Olha. E eu me lembro bem que a gente começava a tocar às 9 horas. Por quê? Porque o cinema começava às 7. Certo. Terminava o cinema e ia todo mundo... Lotava o clube, porque o pessoal saía do cinema e ia lá, e a gente ia das 9 às 11, meia-noite, né? Eu me lembro que a gente começava a tocar, aí começava a chegar gente, lotava lá, né? E no 9 de julho, como era sábado, um dia normal de todo mundo estar tranquilo, porque domingo pode dormir até mais tarde, sim, a gente tocava também, geralmente 8h30, 9 horas, e ia embora, né? Mandava bala. E esses invasores, quem eram os componentes? Da época? Então, era o Sérgio Escodro, que já faleceu, infelizmente, o ano passado, né? Foi com ele, aliás, que eu formei a banda, né? Eu, ele e o Francisco Corral. Aí nós pegamos um japonesinho chamado Tertulino Akaboshi, faleceu também, infelizmente. Foi estudar em Mogi das Cruzes. E basicamente eram nós 4. E depois, você era vocalista também? Ou também. Vocalista, né? Vocalista. Sim. E depois a gente teve o Ayrton De Genaro, José Ayrton De Genaro. Essa banda a gente tocou uns 8, 10 anos, tocamos juntos. Chegamos a tocar Você me disse que andou pelo interior até em shows do Chacrinha, foi com esse grupo aí? Na verdade o Chacrinha, ele vinha para o interior, às vezes em cidades, sábado, domingo, em festividades, né? Ele não trazia bandas dele. Não carregava? Não carregava. E as chacretes também... Staff, ele pegava na região? Pegava da região. A gente tinha um empresário, Vitor Gonçalves, lembro até hoje o nome dele.
E ele falou, vocês querem acompanhar? Não é sempre, mas quando ele vem para cá, ele contrata e vocês tocam, acompanham alguns cantores. Nem todos traziam, às vezes o cara trazia só um violonista, um guitarrista, né? E você tinha que fazer o resto da base, né? E as chacretes também, ele trazia 2, 3 chacretes famosas. Sim. E o resto eram chacretes... Completava na cidade. É. E toda a cidade sempre tinha muitas chacretes. Então a gente tocava, o cara marcava, ó, tal dia estamos lá, em Tirapina, vamos lá. Em cima de um caminhão, eu tenho inclusive foto. Com todo o conforto em cima do caminhão. Em cima do caminhão. E o Chacrinha dava lá os negócios dele lá e a gente fazia aquelas estripulias dele. E com isso eu acompanhei alguns cantores que eram da época famosos da Jovem Guarda, né? Que tocavam na Jovem Guarda. Dori Edson, Marcos José, o Erasmo, cheguei a tocar também com ele. Enfim. Como é que você define o Chacrinha? Um cara sem muitos recursos, mas ele era criativo, era engraçado, criativo, né? A arte é isso, cara. A arte é isso. Não tem uma regra. Uma regra, não tem uma forma. Não tem. Formado. Não tem. É uma coisa que você não explica. Você não explica. É o momento certo, a hora certa, o cara certo, o ambiente certo, a palavra do cara certo, enfim. Quer dizer, você pega um cara desse, tem outros que quiserem imitar, mas não vai. Não vai, não foi. E tem gente que tem tanta qualidade como tal, como ele, por exemplo. Ele não chegou lá. Hoje, como na música hoje, né? Tem tanta gente boa por aí. Tem tanta gente boa que canta aí. Mas não chega lá. Que sabe tocar bem. Exato. E por quê? Não dá para explicar. Não tem explicação. Não tem explicação. É uma coisa que... É verdade. Se conseguirem definir, alguém consegue daí fazer alguma coisa, mas não dá. E como é que surgiu esse seu estudo que já tem quantos? 23 anos. 26? 23 anos. Tem quase um quarto lá de na século. Piracicaba, O Pau G, que está no mesmo endereço aqui na rua Piracicaba, ali perto da Vila Furlan. Exatamente. Em frente à praça ali e tal. Que o meu filho, inclusive, ensaiou, trocou, aprendeu muita coisa lá, o Rodrigo e tal. E como é que surgiu esse Pau G? Esse Pau G é só você? Só eu e minha mulher. Eu e minha esposa. Olha. Hoje nem isso, ela está fora, né? Hoje é só eu e meus 2 filhos agora, né? Eu tenho 2 filhos que são músicos. São músicos também? São músicos também. E tocam Decidiram. ainda? Tocam. Tem o Gerson Lima Filho, né? Inclusive ele toca, ele está numa empresa hoje que faz instituições assim grandes, do Negro. Ele acompanha todos esses cantores, Samuel Barramalho, o Cidade Negra, o Dinho Ouro Preto, enfim. E o outro é o Victor, que inclusive se formou na Unicamp. O Gerson se formou em São Paulo, numa escola técnica, né, ele fez música na Unicamp, o Victor? O Victor fez música na Unicamp. Ele faz arranjos, ele tem bandas, acompanha também cantores famosos. Olha, enfim. então seguiu a carreira do pai mesmo, né? E por que Pau G? Explique para nós. Onde é que surgiu esse nome? Então, Pau G vem dos sistemas, né? Tem Pau G, Pau M, Pau N, Pau L, são sistemas de transmissão. O Pau G é um sistema pouco conhecido porque, na época, na Europa, os países de cortina de ferro adotavam para evitar que a transmissão saísse do país ou entrasse uma transmissão que eles não queriam, né? Alemanha Oriental, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Yugoslávia, Hungria. Tudo reservado, nada... Reservado. Eles adotavam. Hoje não, mas na época eles adotavam um sistema que era para manter, né, o padrão deles. E você pensou esse nome em troca do quê? Então, eu precisava achar um nome e tal, eu vi Pau G, eu chamo Gerson, falei, legal, vou fazer isso e colocar estúdio, né? Pau G Estúdio. Pau G Estúdio. Está até hoje. Ficou até hoje, né? Você registrou esse nome? Registrei, está no NPI, é minha. E você disse que teve até alguém tentou copiar esse nome? Tentou copiar. Um cara da Índia, eu vou abrir um dia lá o Facebook e de repente eu vi lá Pau G na Índia. Falei, será que eu estou tão famoso assim? E com minhas fotos, meus livros, falei, porra, né? Aí eu acionei o Facebook e o Instagram na época, né? E brigaram com o cara lá. Aí pediram para mim, mas você é dono do nome? Eu falei, lógico que eu sou. Você tem o domínio? Peguei e mandei toda a papelada. Falei, olha, tá aqui, eu tenho o domínio. Perfeito. Aí os caras entraram em ação e acionaram. O que o Pau G faz desde o começo e faz até hoje? Então, o Pau G, que serviço ele presta? Nós fazemos gravações, tanto de banda, podcast, propaganda, jingle, tudo isso aí são os produtos nossos, né? Sim. Além disso, tem outro produto que a gente faz, que é a alocação da sala, para o pessoal ensaiar, treinar. E eu faço uma parte de engenharia acústica, consultoria acústica, né?
Se a pessoa tem um problema de um bar, em casa, às vezes, tem um piano, afeta o vizinho, tem uma banda que quer fazer um quartinho lá para não afetar o vizinho, enfim. A gente faz o estudo disso, indica tudo. Um restaurante que quer ter uma acústica boa para apresentar lá alguma coisa ao vivo e tal. Não, inclusive em restaurante, falar nisso, se você vai em restaurante, você já vê... Tem uns restaurantes que você não consegue comer, né? Não consegue comer, Porque é um barulho de prato e tal. Quer dizer, nada. o pessoal não investe nisso. E precisa. Não investe nisso. Às vezes porque o pessoal não presta atenção. eu Não consegue comer, não consegue conversar. conversar. Como ponto, né, de partida, a gente orienta, às vezes, o restaurante que isso aí ajuda, inclusive, influencia até na digestão da pessoa. Olha. Né? Porque já tem estudos disso, que mostram, né? Além da cor que você coloca, Sim. também a parte acústica. Não é só a né? decoração, a Não. parte do som é muito importante. É muito importante. A inteligibilidade que você tem na hora que conversa, o ruído estranho, o barulho de prato e tal, isso aí tudo afeta o teu sistema nervoso. E quando você está comendo, né? Você quer ter tranquilidade. Não, ficar e você numa sai boa, dali né? e fala assim, não gostei do restaurante, muito ruim. Na verdade, não é ruim. A comida é boa, tudo. Mas você sai com aquela sensação, porque aquilo tudo desequilibra o teu sistema, né? Então você sai dali, pô, não vou mais vir nesse restaurante, porque é muito ruim a comida. Você não tem outro argumento? A comida que é ruim não é. Não é a comida. Você Não é fala- ruim. eu tento justificar isso para os donos de restaurantes. Né? Faça um tratamento acústico legal, Que que não- é uma e vantagem. que não é uma coisa Não, cara, não é absurdo, né? não. Inclusive, eu faço geralmente estudos econômicos até, Sim. para flexibilizar a montagem de um sistema desse, né? Para a pessoa ter condição de ter um E trabalho legal. você que esteve numa indústria importante como a Robert Bosch e que é metódico, você diz, eu sou um cara metódico. Você faz isso com detalhes, com... Faço com detalhe. Eu trabalho muito com a engenharia civil, né? O pessoal da engenharia civil aqui de Indaiatuba, às vezes me recomenda algumas coisas para fazer, né? Alguém tem um problema tal, o Fruit, por exemplo, Sim. ele fala, Gerson, pô, você está mexendo com acústica? Tô. Então, tem um problema assim, me dá o contato, eu entro em contato para ver qual é o problema, né? Porque hoje o pessoal faz muito estudos em casa, inclusive, para Faz em ouvir casa. música, para tocar algum instrumento, Exatamente. né? Não, e hotel também, às vezes o hotel Hotéis. faz toda a parte, aí você tem aqueles corredores, né, enormes, né? Você passa andando no corredor, alguém está dormindo, tem aquele ruído, né? Então, isso aí tem que fazer uma adequação acústica. O tal de O lobby. O tal de salto de mulher, né? Também, isso aí é. Faz, Então, é detalhe, mas que afeta as pessoas de um modo, porque ela não sabe que o problema é acústico. nem desconfia. Ela acha que o hotel é ruim. Mas por que é ruim? que O cara é não ruim? consegue dizer para você por quê. Não, eu não gostei do hotel, não gostei do restaurante. Não gostou. Mas não é isso, entendeu? Não é isso. É um problema que está por trás, que está no nosso subconsciente, porque a acústica tem muita coisa de subliminar. Está no consciente, Sim. você não percebe e fala, pô, não gostei desse lugar aqui. Eu, quando vou em restaurante, minha mulher fala, já, tem muito barulho aqui, vamos olhar a comida, né? Fecha um pouco o neurônio para a gente pegar só e comer. Aproveitar O a ambiente comida é ruim mesmo. O ambiente é ruim mesmo. Mas, Gerson, nós precisamos caminhar para o final. Fala uma coisa, como é que acha você, alguém que precisa desse serviço que nós abordamos aqui, qual é o seu endereço eletrônico, enfim? Nós temos a Rua Piracicaba 230. Rua Piracicaba 230. O site nosso é www.paugestudio, Pauge Estúdio, sem acento sem acento e sem o E. e sem o E. Estúdio mudo, né? .com.br. .com.br. Eu vou pedir para a Júlia, inclusive, colocar no rodapé da sua entrevista. Aí lá, entrando no site, tem o nosso contato, você pode, é tudo eletrônico, digital, entrou lá, digitou, que quer falar com a gente, manda o Então vamos problema, repetir aí, www. PALG, Pauge, STUDIO, STUDIO.com.br. Pronto. Com isso aí, entre em contato com a gente Entre em direto, contato que sem problema. será bem atendido nessa bem questão por atendido. alguém experimentado no assunto, alguém que trabalhou numa indústria Com certeza. e que se dedicou à música a vida inteira. Nós só temos que agradecer a sua presença. Eu vou deixar aquela câmera do meio da TV Sol, para você se dirigir ainda, eu vou fazer as suas considerações finais. Antes de mais nada, eu agradeço você, a TV Sol, né, pelo convite, para poder registrar algumas coisas que a gente sabe que é importante para a cidade, né?
a vivência das pessoas, conhecer as pessoas, né? Tem muita gente aí com histórias, né? Como a minha, por exemplo. E precisando, está na tela aí, www.paugstudio.com.br. Estamos à disposição para ensaiar, para gravar, para fazer acústica, enfim. Nosso rol de produtos é grande na área de música e também acústica. Obrigado. Esse foi o Gerson Lima, que se aportou aqui com a família em Cardeal, depois veio para Indaiatuba, papai começou na Singe, depois foi para a cerâmica Indaiatuba, e ele acabou indo para o Randolfo, como todo mundo daquela época. Depois na cerâmica Indaiatuba já foi para o Senai, fez o curso do Senai, gostava de música, estudou muita música, como nós explicitamos aqui, e fez uma carreira na área mecânica, da indústria mecânica, e foi um líder da Bosch, da nossa Robert Bosch do Brasil, que é uma indústria super importante aqui, que fornece até hoje para boas indústrias, enfim, faz produtos com absoluta qualidade, né? Que liderou uma equipe grande lá e que continua trabalhando, continua com o seu estúdio, os seus filhos também se formaram na área de música, trabalham com música, e ele está à disposição no seu estúdio para prestar aquele serviço que às vezes você nem desconfia que você precisa, mas a melhoria do seu ambiente, do seu consultório, do seu hotel, do seu restaurante, pode estar no problema da acústica, que é fundamental hoje em dia. Parece uma bobagem, não custa muito e é fundamental. Nossa, que boas explicações você trouxe, Gerson. E a gente pôde disponibilizar um pouco da sua experiência, da sua carreira bacana, aos telespectadores e às nossas mídias sociais que vão receber essas informações. Obrigado, Gerson. Posso fazer só um adendo? Sim. Senão vão me matar. Eu tenho 2 filhos, tenho 3. 3. Eu tenho uma filha que mora em Nova York. Tem uma empresa lá de cerâmica, Ana Karenina, e ela está lá já há 15 anos. Faz o que lá? Ela trabalha com cerâmica, ela tem uma fabriquinha de cerâmica, faz pratos. Mas em Nova York, fábrica de cerâmica? Em Nova York, e vende, hein? Lá é Olha só, então fica registrado também. É um reino da oportunidade lá, realmente. Porque depois vai receber o ouvido do papai e fala, esqueceu de mim, não esqueceu não. Então. Não esqueceu não, que legal. Que a gente foi falando de música, né? E ela está no outro ela ramo. faz cerâmica. Eu só achei até curioso, quem sabe um dia que ela vier para aqui, para o Brasil, nós vamos trazer ela aqui para falar como é que pode alguém ter uma fábrica de cerâmica em Nova York. Na verdade, são aqueles pratos decorativos. Sim, não, mas em tese, mas é uma fabrica alguma coisa numa metrópole como aquela. Fabrica. Gerson, obrigado. Obrigado, Toninho. Prazer em revê-lo. Obrigado igualmente. Obrigado, meu amigo. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.